Eu sempre fui uma pessoa muito cética, a ponto de até me incomodar como muitas pessoas sempre pulam em conclusões mirabolantes envolvendo fantasmas quando ouvem histórias misteriosas. Eu, por outro lado, tenho meus medos. Porém, esses medos sempre envolvem coisas da vida real. Pessoas são meu maior medo. Pessoas com intenções perversas são muito mais assustadoras que qualquer história sobrenatural. E naquela noite, o meu maior medo viria à tona. Era uma noite de verão e, como de costume, eu tava morrendo de calor. Eu peguei uma daquelas cadeiras de fio de plástico toda enrolada e fui sentar no portão da frente. Era sempre muito tranquilo. Havia uma sensação de bem-estar em ficar sentado ali à noite, só ouvindo o som da natureza, os grilos cantando, apenas apreciando a beleza noturna do campo. Mas naquela noite, eu ainda iria sentir um dos calafrios mais intensos da minha vida. Eu tava sentado, tranquilo, olhando pro nada, mas em algum momento algo quebrou aquela tranquilidade. Eu comecei a ouvir alguns barulhos vindo do mato. No começo eu não me atentei muito, era o comum. O vento, os bichos, sempre tinha algum som vindo dali. Mas depois de um tempo, eu comecei a olhar mais atentamente para aquele breu e em algum momento eu percebi um rosto, uma pessoa escondida atrás de uma carroça, apenas com a cabeça visível, olhando na minha direção. Naquela hora eu senti um arrepio no meu corpo inteiro, um gelo. Por um momento eu não sabia o que fazer. Se eu saísse abruptamente, podia chamar atenção, e se aquela pessoa viesse para cima de mim. Por outro lado, se eu continuasse ali sentada, talvez a pessoa continuasse ali, parada, olhando. Mas até quando? A ideia de estar sendo observado por um estranho, cujas intenções eu não sei, é aterrorizante. Mas o que eu poderia fazer? Eu estava sozinha, isolado, no meio do nada, longe da civilização. O meu maior receio naquele momento era perder aquela pessoa de vista. Eu pensei em entrar e sair correndo pelos fundos com a bicicleta que ficava no quintal. Mas no fim, eu decidi entrar, sair pelos fundos, mas me esconder, atrás de um banheiro que ficava a alguns metros da casa. O mato estava alto, então se eu ficasse deitado, quieto, eu conseguiria me camuflar. Então foi isso que eu fiz. Eu me escondi e esperei. Depois de alguns minutos, eu ouvi batidas no portão da frente. Sem dizer uma palavra, a pessoa batia normalmente, como se estivesse chamando alguém, chamando quem morava ali. Depois de algumas batidas sem resposta, a intensidade aumentou. As batidas ficaram mais fortes, mais agressivas. Até que parou. Teve um silêncio. Mas naquele momento, eu fiquei ainda mais aflito. Porque enquanto ele batia, eu sabia exatamente onde ele estava. Mas agora, ele poderia estar em qualquer lugar. Era como se ele tivesse se tornado onipresente. Eu estava com meu celular, ainda muito nervoso. Eu comecei a mandar mensagem para um amigo, contando tudo o que estava acontecendo. O sinal não era dos melhores, então as mensagens demoravam para enviar. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu pensei em ligar para a polícia, mas mesmo com muito medo, uma parte de mim ainda tentava racionalizar. E se fosse só uma paranoia? E se fosse apenas alguém perdido, alguém pedindo ajuda, uma informação? Mesmo assim, eu não dei o braço a torcer, continuei escondido. Eu sou do interior, mas eu não morava em sítio. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Depois de alguns minutos em silêncio, eu comecei a ouvir passos ao redor da casa. Como se a pessoa estivesse andando, procurando algo. Naquele momento, meu coração disparou. Eu sentia que eu realmente estava em risco naquele momento. E foi aí que eu ouvi um som mais próximo, bem mais próximo. Um leve arrastar no mato, como se algo tivesse passado. Eu prendi a respiração, o som parou. Por alguns segundos, eu tive a sensação de que ele estava ali, parado, observando, sem fazer nenhum barulho. Eu não tinha coragem de levantar a cabeça, não tinha coragem de olhar. Naquele momento, eu tinha me arrependido de não ter ligado para a polícia. Mas agora já era tarde. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, imóvel, torcendo para não ser visto. Depois de alguns minutos, os passos começaram a se distanciar, mas eu continuei escondido ali, sem me mexer, sem fazer barulho. Até que, depois de um tempo,
Meu amigo chegou, eu saí pra falar com ele e a gente não viu mais nada. Aquela pessoa tinha ido embora. Até hoje eu não sei quais eram as reais intenções dele. Em nenhum momento eu ouvi a voz daquela pessoa. Podia ser só alguém perdido, alguém querendo ajuda, informação, mas também poderia ser alguém com intenções perversas, planejando o pior.